Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso pod No caso, Food. Cast. Dessa vez eu não esqueci, viu? Verdade. E pra gente começar mais um episódio, lá essa semana eu tava pensando sobre os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, né? E um deles, na verdade, que me lembrou é sobre o café. O quanto a gente faz o consumo de café. Seja naquele horário de manhã, no horário da tarde. Eu tomo até à noite. Olha isso, você toma mais do que o previsto. Café é bom demais. E café é um tema que muitos brasileiros fazem o consumo, né? É uma coisa que está presente na nossa rotina, vamos dizer assim, talvez mais do que a gente gostaria, ou se gostaria mesmo. E hoje a gente resolveu falar sobre o café. Então, já prepara a sua xícara e vamos lá falar sobre esse tema mais um dia aqui. Roda a vinheta. E aí, para a gente conversar sobre esse tema, a gente convidou aqui um profissional. Especialista, Bruno. Especialista na área de café. Olha aí. Ele que é formado em tecnologia e engenharia de alimentos, também tem especialização na parte de qualidade e segurança de alimentos, já atuou em indústrias de beneficiamento de cacau, de goma, de sorvetes, e há alguns anos tem essa atuação aí na parte na indústria de café, na indústria cafeeira. E aí, seja bem-vindo, Alan. A gente agradece a participação aqui no nosso pod. Alan vai dar uma aula aqui pra gente de café hoje, certeza. Isso. Gente, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar contribuindo aqui um pouquinho com vocês. E, primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho muito bacana esse canal para falar sobre a nossa área, sobre a engenharia de alimentos, para falar sobre os assuntos que envolvem, né, todo esse universo da produção de alimentos industrializados, né? Cara, vocês estão me botando uma responsabilidade muito grande aí de falar sobre temas, né, um tema tão assim, de uma abrangência tão grande, né? Assim, quem é que não gosta de café, né? Exato. No dia a dia, a gente até costuma dizer, nos nossos bate-papos, que pessoas que não tomam café não são pessoas de confiança. Olha, exato. Mas às vezes tem até gente que fala assim, eu não tomo café, mas tomo cappuccino. Pronto. Exato, mas que tem café, né? Tem café. Tá se referindo a mim? Eu quis mandar uma indireta. Toma cappuccino? Tá tranquilo. É porque lá no trabalho, eu fui um bom tempo resistente ao café. Aí entrou o cappuccino, comecei a ler, agora eu tô viciado todo dia. Muito bom, muito bom. Começado. E aí, pra gente começar a falar sobre esse tema, né, o café hoje é a segunda bebida mais consumida no mundo, né? Então ele perde basicamente só para água. E aí, a gente queria falar que você explicasse um pouco como é que é feito a produção de café. De uma forma mais breve, mas como é que acontece o processo para que a gente consiga tomar aquele cafezinho ali na nossa mesa de casa. Beleza. Cara, o café, assim como outros produtos derivados da agricultura, né? Ele passa por um processo obviamente, de plantio, colheita, beneficiamento e tal. E pós-colheita e tal. E todas essas etapas, cada uma tem a sua importância para que a indústria receba o grão de café da melhor maneira possível, né? Para conseguir produzir aquele café que satisfaça a sua expectativa, né? A expectativa do consumidor. E aí, assim, a gente ouve até falar que café, enfim, a gente tem ouvido muito, tem visto muitos vídeos falando sobre a qualidade, contestando inclusive a qualidade do café Às vezes tem gente que fala que é misturado, milho, né? Exatamente, né? E aí, assim, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, como isso acontece, para te desmistificar um pouco desse pensamento. Para mim, no início, eu achava que café era tudo igual. Para mim, qualquer café é café. Mas café é uma ciência, cara. Nenhuma xícara de café é igual a outra, certo? E aí, assim, a gente tem muitas variáveis que influenciam nessa qualidade, né, do café. E uma delas é a qualidade do grão, né? E aí essa qualidade do grão ela é definida nos processos que antecedem a indústria,
certo? A indústria de café, ela recebe o grão já pronto, né? O grão ele já vem limpo, ele já vem seco, ele já vem no ponto de ser processado, né? Passar por etapas de pré-limpeza e tal, entre outras etapas que vão lá no final dar o café torrado moído. E aí, assim, uma vez que esse trabalho, né, ele é bem desenvolvido, a indústria começa a fazer a parte dela. Então, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós não temos uma produção de café, de grão de café, né? Nós temos no interior do estado alguns lugares que produzem um pouquinho, mas em uma escala bem pequena. Escala de nível industrial mesmo, a gente vai falar de Minas, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e tal, Rondônia, enfim. A gente aqui no estado, por exemplo, a gente precisa ter essa garantia, né, de uma matéria-prima, um padrão de qualidade que atenda aquilo que a gente especifica para nosso produto acabado. Uma vez que você não tem uma matéria-prima com uma qualidade boa, jamais você vai conseguir fazer um produto final de qualidade. Não tem como, né? Começou errado, já você pode ter o melhor processo do mundo, se começar com a matéria-prima ruim, meu amigo, não tem mágica, não tem milagre. Então, o que a gente preza primeiramente é esse padrão, né? Essa matéria-prima dentro do padrão de qualidade. Aí, assim, o que se mede, né? O que se mede nessa qualidade desse grão? Umidade, quantidade de defeitos, quantidade de impurezas, entre outros padrões. Então, quando a gente fala de defeitos, a gente está falando de cafés que vêm com verde. Verde é aquele café que não atingiu o ponto de maturação ideal, né? Café verde, preto, ardido, que é uma categorização que tem dentro desse universo. Cafés quebrados ou brocados, enfim. E aí as impurezas são normalmente são aqueles derivados, aquilo que vem proveniente da agricultura, né? Casca, paus, pedras, enfim. Isso tudo tem limite, certo? A legislação, ela especifica, ela determina um limite aceitável para tudo isso que a gente falou, certo? E aí a primeira coisa que a gente faz é quantificar isso, fazer uma avaliação amostral, né, e medir aquele nível de defeitos daquele recebimento. Atingiu a nossa especificação, que inclusive é mais rigorosa do que da legislação, né, a gente recebe e aí começa o nosso processo, né? Então o primeiro passo é fazer a classificação desse café. Classificou, atendeu, perfeito, ele entra para o nosso processo. E aí começam as etapas, né? Ele passa por uma etapa que a gente chama de pré-limpeza, né? Que é onde esse café ele passa por uma etapa de peneiramento, onde essas peneiras elas trabalham separando por densidade esses produtos ali, né? Então o café sai para um lado, se tiver alguma sujidade ela sai para outro, se tiver poeira, alguma coisinha assim, ele sai, né? E isso é retirado. É um processo aceito. É um processo aceito. É um processo aceito, totalmente aceito. Depois esse café ele vai para uma etapa de armazenamento, depois ele vai para a parte de formulação, né? E aí é onde a gente chama que são as receitas que vão dar a cada café a característica que você espera. Então, normalmente se tem cafés da categoria extra forte, tradicional, superior e até chegar na categoria gourmet. Categoria gourmet é uma categoria do café 100% arábica, certo? É um outro tipo de grão, ela? Como é que é? Então, o universo de grãos, ele se divide em dois grandes grupos. Sim. São os cafés da família arábica e os cafés da família conilon, certo? O conilon, ele não tem muita variação, ele é sempre conilon, ele sempre vai ser aquele café com uma característica um pouco mais, com teor de cafeína maior, automaticamente ele é um pouco mais amargo, ele dá um pouco mais de cor e consistência ao café, ele encorpa mais a bebida, certo? Já o arábica, ele se subdivide em outras categorias, né? E aí tem o arábica que a gente chama de arábica bebida consumo, que é aquele café que vai no café tradicional. Tem um café bebida mole, que é aquele café que tem um pouco mais de acidez, aí mas ele também tem um pouco mais de doçura
ele já tem um pouco mais de notas frutadas e aí vai puxando um pouco dessas categorias, certo? E aí, dentro disso, a gente tem os cafés que são considerados estritamente moles, né? Que são aqueles cafés de bebida 85 mais, né? Isso aqui é a pontuação dada para esses cafés, certo? E como é feita essa separação? De modo geral, essa separação é feita por peneira, né? Obviamente, esses cafés que são os grãos gourmet, eles são os cafés com os grãos maiores, com quantidade de defeito menor, né? E aí, assim, você vai separando esses grãos e vai colocando ele em cada um dentro da sua categoria, certo? Não necessariamente esse café um é melhor do que o outro. Você vai ter o que você deseja de característica com cada tipo de grão que você vai utilizar. É porque às vezes a palavra gourmet... Exato, já traz essa imagem, né? Que esse café é melhor. Exatamente. Mas tem gente realmente, tem pessoas que gostam mais do café tradicional, né? Exatamente. É o café da dona de casa, né? É o café da dona de casa. Então, normalmente quando você chega em casa, ou você chega na casa de qualquer pessoa, normalmente você é recebido com um café, que a gente costuma falar que é aquele café que te abraça e convida para sentar no sofá. Né? Então, assim, é aquele cheiro que toma conta. Então, esse café é o café da dona de casa, né? Normalmente, esse café é um café da categoria superior, né? Que é um café que já recebe um blend. Então, normalmente, o café da categoria superior, ele tem um ou mais tipos de variedade de arábica. Pode ser uma arábica bebida mole ou um pouco de arábica consumo. E também ele recebe um pouco de conilon, né, que vai dar um pouco mais desse corpo a ele. Então, quando você coloca um café do lado do outro, você botar um superior do lado de um gourmet, você vai perceber nitidamente a diferença. Porque você consegue perceber no paladar, no aroma, que eles são cafés diferentes, certo? E aí você vai trazendo para as outras categorias. O café tradicional, normalmente é um café já com um pouco mais encorpado, você já sente uma presença maior do conilon, já é aquele café que tem um aroma mais forte, assim, entendeu? Então, e aí ele se assemelha também um pouco ao café da categoria extra forte, certo? Que também vai nessa pegada, normalmente ele tem um pouco mais de conilon do que de arábica, para poder dar um pouco mais esse corpo, entregar essa característica do café, né? Que é normalmente o que é consumido no dia a dia. Desculpa pela pergunta, mas o que é esse conilon que você fala? Conilon é um dos tipos de grão, dos dois grupos de grãos que eu falei no início. Um grupo é o conilon, né, que você vai ouvir falar de conilon ou canéfora. Ele recebe essas duas nomenclaturas, mas ele é um dos tipos de grãos que entra dentro desse café para formar esse blend e dar essa característica. Tá? Normalmente o que você vai conseguir, onde você vai ver um café 100% arábica, normalmente são os cafés mesmo, os gourmets. Tá? E aí o gourmet, ele pode também ter variações de características, por exemplo. Ele vai depender um pouco da região que ele é cultivado. Então, a gente vê muito no mercado cafés assim, Sul de Minas, Mogiana Paulista, Cerrado Mineiro. Então, por quê? Porque são cafés que são cultivados naquela região e automaticamente eles trazem uma característica muito específica. Sim. Entendeu? Aí, pera que a gente interrompeu um pouco, né? A gente parou o processo e... Foi. Você falou comentou aí que teve a parte das... do peneiramento. Exato, que é uma etapa inicial e também a separação dos grãos é uma etapa também no início do processo. E logo depois, Alan, o que é que ocorre no processo produtivo? Até o armazenamento e a formação de blend, como a gente chama, né, que é a formação da receita do café, esses grãos eles são separados, eles entram no processo de forma separada, certo? Cada um vai para o seu local de armazenamento, né? E depois, na hora da receita, da formação do blend, aí é colocado a quantidade desejada de cada um para formar cada tipo de café, certo? Então, depois dessa formação de blend, depois desse blend formado, ele vai para a etapa de torrefação. Torrou o café,
ele vai ser armazenado, precisa de um tempo para poder ele desgaseificar, né? Que é o processo de torra, ele libera muitos gases, ele vai precisar desgaseificar. Depois desse tempo, ele vai ser moído, certo? Falando aqui do café convencional, que é o torrado moído. Sim. Né? Ele vai ser moído, né? E depois de moído, ele vai de novo para um silo de armazenagem. Precisa novamente de mais um tempo para de novo desgaseificar, porque o processo de moagem ele também libera alguns gases e aquece um pouco o café, então ele vai esfriar um pouco, vai desgaseificar. Antes dele entrar no silo, ele passa por uma etapa de peneiramento, né, que aí normalmente é um processo que se usa como barreira para a segurança de alimentos, certo? E aí depois desse peneiramento ele vai para a etapa de armazenagem e depois ele vai para a etapa de envase, certo? Aí no envase você vai definir para que tipo de embalagem você vai colocar, certo? Normalmente o que a gente vê no mercado são os cafés embalados a vácuo, que são aqueles que são formados tipo um tijolinho, certo? E tem os cafés almofada, que são aqueles que parecem de fato uma almofadinha, né? Você sente ele assim com uma presença de ar. Tem os cafés de stand pack, que ele é um formato um pouquinho diferente, ele tem uma característica um pouco parecida com a almofada, mas o formato do pacote é diferente, né? Ele é aqui a gente chama de formato de 4 soldas. Isso, exatamente, ele fica em pezinho assim. E aí você vai, normalmente são esses tipos de embalagem, aí tem também aquelas embalagens dos cafés especiais, que é eu não lembro agora exatamente o nome, mas é aquela que tem uma válvulazinha para você poder sentir o aroma do café, né? E também você tem, aí você vai dividir por gramatura, né? Aí normalmente você encontra no mercado café de 100 gramas, 250, 500 gramas e tal. Entendi, tá ótimo. Alan, você comentou uma etapa aí do processo que tem que aguardar para desgaseificar, né? Tirar os gases. E o que é que acontece? Exato, em 2 etapas. O que é que aconteceria caso não fosse feita essa etapa, né? De aguardar esse tempo? Cara, quais são os riscos, assim, que a gente poderia ter no processo? Isso traz alguns riscos, certo? Um deles é que, assim, além de desgaseificar nessa etapa, o café ele também vai esfriar. Tá? O café, ele sai do torrador com a temperatura ainda um pouco alta, né? Ali próximo de 60, 80 graus, mais ou menos. Então, ele vai precisar de um tempo para esfriar. Então, à medida que ele esfria, ele libera alguns gases. Se você não respeitar esse período, você pode comprometer a qualidade da bebida lá na frente. Além disso, você pode também gerar um problema de estufamento nos pacotes. Isso que eu imaginei. Certo? Porque continua liberando, né? Depois que empacotou, continua liberando gás. Exatamente. Então, e aí quando você vai para locais, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente tem uma temperatura ambiente alta, né, a probabilidade de você ter um problema de estufamento nos pacotes, ela se torna alta se não for respeitado esse tempo. E mais ou menos quanto tempo? Se Cara, depende muito, certo? Depende muito. Na etapa de torrefação, esse tempo ele vai variar ali a partir de 1 hora. A partir de 1 hora você não pode envasar esse café com menos de 1 hora. Sim, entendi. Você faz esse controle mesmo na própria indústria. Isso. Entendi. Você falou aí sobre o processo da classificação dos grãos, né? Que Sim. vai determinar o tipo de café lá na frente que você vai fazer, embalar nessa etapa. O que é feito para considerar nessa classificação? Quais são as características que diferem um café do outro? Essa classificação de café, normalmente ela é feita não na indústria, mas na unidade de compra, onde se compra o café, certo? Então lá é feita essa separação, né, por tipo de grão, né? Aí assim, o conilon a gente já sabe, ele sempre vai sair da plantação conilon e vai chegar a conilon, isso aí é um fato.
certo? Já o arábica, ele vai passar por essas etapas dali do pós-processamento, do pós-colheita, e aí nesse momento é onde você consegue separar esses grãos, né, e aí categorizar cada um. A indústria, quando ela vai receber o café, ela já solicita o café do tipo que ela quer. Então, por exemplo, eu quero, 1.000 sacas de café Conilon. Eu quero 1.500 sacas de arábica consumo. Eu quero 1.200 sacas de arábica mole, moca ou bica, que são duas variações aí de bebida mole que estão dentro do arábica. Eu quero, 1.000 sacas de gourmet sul de Minas, entendeu? Então, ela já recebe dentro dessa categoria. O que ela faz? O que ela classifica? Ela classifica a quantidade de defeitos. Certo? Ela vai tirar a quantidade, ela vai medir o nível de qualidade daquele grão que ela está recebendo, ela já sabe qual é a categoria, então ela vai medir a qualidade daquilo que ela está recebendo dentro da sua análise de classificação. Opa, esse café aqui, cara, tá com muito defeito, tá com muito café verde, o café tá com aroma desagradável. E aí, o que a gente faz? Entendeu? Então, assim, ela vai ter a sua medida de controle conforme ela identifica os problemas, certo? E você já teve, quando acontece alguma falha dessas, o que vocês fazem? Cara, a gente não pensa duas vezes, é a devolução. Não tem como você fazer um processo de aproveitar para um outro tipo de café que vai ser feito? Bruno, o café, ele até pode, certo? Você até pode, né? Isso não existe de você, tipo assim, recebi esse café aqui, ele tá com uma quantidade de defeito maior, eu não posso blendar ele, de repente, com um café com quantidade de defeitos menor, e aí fazer uma receita que né? Só que o que acontece? Normalmente, isso é um tanto quanto complexo, porque você precisa ter medidas ali que favoreçam essa blendagem, e normalmente você não tem espaço nem tempo para poder fazer esse trabalho. Você tem que fugir da rotina normal, né, Alan, do trabalho. Talvez então o processo ele vai ter que fazer outro processo só para conseguir fazer essa blendagem. E às vezes em termos de custo talvez não vale a pena, né? Se o fornecedor que está dando aquele café com uma quantidade certa de defeitos não arcar com esses custos, às vezes não vale a pena. Exatamente. Você sair do processo Exatamente. tradicional. E aí, assim, a gente tem nossas especificações, elas são muito ajustadas, certo? Então a gente trabalha muito buscando entregar o melhor, né, para o nosso consumidor, mas para isso a gente precisa cuidar lá da nossa entrada, senão as métricas de saídas elas não vão existir, não vão ser atendidas. Alan, e como é que é determinada a validade do café? E além disso, o café moído, ele tem uma validade diferente do café em grão? Se tiver maior, menor? Saberia dizer. Então, a qualidade do café, ela é determinada pelos testes mesmo, pelas análises, certo? O que acontece? O café, ele é uma bebida ele é um produto muito sensível, extremamente sensível. Ele é sensível ao calor, ele é sensível à luz, ele é sensível a condições de choque térmico, né? Então, e tudo isso vai fazer com que você comprometa a vida útil. Que normalmente tem gente que fala assim, por que o café a vácuo tem uma validade maior do que o café almofada? Os cafés são diferentes, o café a vácuo, dentro das suas categorias, o café ele é o mesmo, certo? Então, o café que é da linha tradicional, que está envasado no almofado, é o mesmo que está envasado no vácuo, em tese. Porém, eles têm validade diferente pela questão de oxigênio. Todos os nossos cafés, eles têm atmosfera modificada, certo? Mas o vácuo, ele tem uma durabilidade maior, porque ele é feita a extração do oxigênio de dentro do pacote,
certo? Ele passa por um processo de vácuo, então ali ele elimina totalmente o oxigênio de dentro do pacote. E aí a embalagem, obviamente, para ela suportar esse processo, ela precisa ter uma barreira maior, precisa ser uma embalagem um pouco mais forte, né, mais consistente. Em contrapartida, o almofada, ele também tem a atmosfera modificada, com exceção do nitrogênio, que é um gás inerte, que ocupa o espaço do oxigênio. Com isso, ele evita essa oxidação em curto prazo, que seria causada pelo oxigênio, e aumenta o prazo de prateleira do produto, certo? O café em grão, torrado em grão, eu confesso a você que eu não conheço, eu não trabalho muito com ele, então a gente trabalha mais com a parte de torrado e moído. Mas, tudo que vai determinar são essas condições, certo? A embalagem, a embalagem, tem um grande exatamente. peso aí nessa validade. Exatamente, tem um grande peso nisso aí, certo? A embalagem do torrado em grão, normalmente ela é uma embalagem também com uma consistência maior, né? Se a gente for comparar com os almofadas, por exemplo, do torrado e moído. Então, ele dá essa resistência. Mas, assim, o que a gente normalmente recomenda para os cafés, para armazenamento dos cafés, seja ele torrado em grão, seja ele torrado e moído? É você armazenar ele numa condição onde você ofereça o mínimo de choque possível, né? Então, você ter, por exemplo, armazenado na geladeira, num pote escuro, certo? Se for manter a embalagem, que você mantenha essa embalagem bem fechada, mas guarde ela na geladeira, porque aí você evita um pouco dessas condições adversas, e aí você vai ter o seu café com aquelas propriedades desejáveis por mais tempo possível. Qual é a média hoje, Alan, de validade do café? Café almofada, 12 meses. Café a vácuo, 18 meses. Nossa, realmente 6 meses, né? Você falou até na coloração da embalagem, né? Que eu acho que é uma coisa que talvez as pessoas não tenham total conhecimento sobre isso, né? Da influência que a coloração vai interferir na questão de dar luz para alterar as características. Exatamente. Mas aí, assim, a gente vai para aquela questão do conhecimento de mundo, né? Assim, porque se a gente for levar em consideração, os próprios fabricantes de recipientes de cozinha, você vê que o pote que ele recomenda, que vende, vou dar um exemplo aqui de Tupperware, por exemplo, ele já é um pote opaco, né? Nem sempre preto, mas ele já é opaco, talvez já para pensando nisso, né? Essa finalidade, né? De proteger o alimento. Exatamente. A gente falou sobre a validade aí, né? E a gente sabe que durante esse processo da fábrica da produção de café, deve existir etapas onde a gente tem a possibilidade de a presença de contaminantes. Como a gente fala sobre qualidade e segurança de alimentos, é importante a gente saber quais são essas etapas onde a gente tem um maior risco de desenvolver uma contaminação, seja ela uma contaminação física, química ou até microbiológica. Quais seriam essas etapas onde a gente teria isso? As etapas, se a gente for dividir por categoria de risco, né, assim, se a gente for pensar na contaminação microbiológica, obviamente que eu estou falando aqui de uma indústria que possui processos automatizados, que tem pouco contato humano, né, que tem uma estrutura de trabalho bem desenhada, robusta, enfim. A gente vai ter esse risco mais na parte de colheita e pós-colheita, certo? Ou seja, depois que da indústria. Antes da indústria, porque depois que ele entra na indústria, o contato manual é muito pequeno. E aí, assim, uma vez que você tem uma indústria que ela tem os procedimentos de higienização, né? Não só de equipamentos, mas também de higiene pessoal, que compra as boas práticas, que tem algum tipo de certificação, você mitiga automaticamente esses riscos, certo? E aí lá na frente, você tem uma etapa que ela vai meio que assim, ela vai praticamente extinguir esse risco microbiológico, que é a etapa de torrefação, certo? Então o café ele passa por um processo de aquecimento, né, de temperatura elevada,
né? E a gente sabe que a maioria dos micro-organismos eles não resistem a esse processo. E qual a média lance de temperatura da torrefação? Uma 200, média assim. 220 graus. Um tempo assim, médio de quanto? O processo de torra do início ao fim, ele leva, aí vai depender também assim do tipo de do torrador que você utiliza, certo? Mas assim, torradores de escala industrial, normalmente ele leva ali, você tem a média de 6 a 8 minutos. O processo inteiro, né? Obviamente ele não vai estar a 200 graus em todo esse processo, então ele tem fases, certo? Então o processo desde o início até você entregar o grão torrado, ele leva aí nessa média de 8 minutos. Certo. Você falou do caso da contaminação microbiológica. Aí a contaminação, aí o risco de contaminação física, ele já é um pouco mais abrangente, né? Aí você precisa ter mais barreiras para mitigar esses riscos, porque uma vez que você tem equipamentos, né? Assim, você obviamente tem risco, né? Equipamentos pode ser tão metal, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem a indústria de café, ela não é uma indústria assim, normalmente são indústrias mais antigas, então os equipamentos não são 100% inoxidáveis e tal, na maioria das vezes. Então isso traz um pouco de cuidado a mais, né? E aí, assim, você tem transportadores que são ou por canecas, ou por roscas helicoidais, ou por tipo de arrastadores. E isso precisa, obviamente, aí quais são as formas de você mitigar esse risco, né? É você implementar barreiras ao longo do seu processo, né? Armadilhas magnéticas, detectores de metais, plano de manutenção preventiva, tudo isso vai se somar e vai fazer com que você tenha um processo seguro, certo? Mas os riscos, eles existem, e aí, assim, eu não posso dizer para você que é numa etapa ou outra etapa, ele existe ao longo, né, de todo o processo, porque em todas as etapas a gente vai ter em algum momento, algum tipo de equipamento que ofereça, né, um tipo de risco. E da parte química? Da parte química, cara, assim, é bem menos, assim, sabe? Assim, precisa ter um controle, obviamente, de uso de lubrificantes, né? É um processo de limpeza bem estabelecido, para que você não acabe gerando um tipo de contaminação cruzada. E também você ter o controle, principalmente da etapa de torrefação, que é a etapa que pode gerar um risco de produção, por exemplo, de acrilamida, né? Se você não tiver um controle de temperatura ali, esse café torrar, passar do ponto de torrefação, uma temperatura muito elevada, você pode desenvolver na bebida um teor de acrilamida acima do limite. Né? Inclusive uma análise de monitoramento, né, Alan? Sim, tem que fazer. Monitoramento. Quanto tempo mais ou menos vocês fazem? 3 meses, 6 meses, anual? A nossa acrilamida ela é anual, certo? Obviamente que a gente tem um histórico disso, né, para chegar nessa determinação, nessa periodicidade, mas a gente faz essa análise para nossos cafés, não só cafés torrados e moídos, mas também a galinha de café solúvel que a gente produz aqui também em Natal. Bem legal. Alan, você tinha comentado até anteriormente na parte de armazenagem, né? Algumas coisas que são feitas assim, que você pode fazer dentro de casa para garantir que seu café dure por mais tempo. Você poderia só repetir para o pessoal o que é que eu posso fazer? Chegou o café aqui, é melhor deixar fora da geladeira, dentro da geladeira, deixo na própria embalagem que ele já veio, coloco um prendedor de roupa. Você bota um prendedor de roupa, né, Raul? Eu também como café. Eu boto lá em casa, um prendedor de roupa. Pois a gente, assim, tem muito disso, né? O que normalmente a gente orienta? Às vezes a gente recebe, assim, manifestações de consumidores, né? Meu café tava com gosto diferente, então o que a gente faz? A gente faz questão de ir até o consumidor, né? Fazer esse atendimento, conversar com ele, entender qual é a dificuldade, e aí entender se esse problema ele partiu da fábrica, e aí a gente normalmente recolhe esse produto, leva para a fábrica, analisa e dá uma devolutiva para ele no prazo determinado. Mas a gente sempre orienta também a forma de você fazer o armazenamento do pó, certo?
como eu falei, o café ele é extremamente sensível. Extremamente sensível. Então, você armazenar café perto de qualquer outro produto que tenha aromas fortes, ele vai absorver esse aroma, vai alterar a característica dele. Se você armazena ele num local de temperatura elevada e umidade também, vai comprometer também a qualidade da sua bebida. O que a gente sempre recomenda? Que você guarde ele num pote fechado, né? De preferência um pote opaco, que não permita a passagem de luz, contato da luz direta com o produto. E melhor ainda se for na geladeira, certo? Se for na geladeira, porque ele vai estar ali numa temperatura controlada, vai estar num pote fechado e contato, assim, você vai ter o seu café ali por muito mais tempo. Mais tempo. Porque imagina só, você deixar ali perto do fogão, aí começa a esquentar. Aí exato. E aí você... né? Porque às vezes a prateleira fica ali próximo do fogo. Assim, é normal, né, no dia a dia as pessoas fazerem ter normalmente em casa o armazenamento dessa forma. Mas a gente sempre recomenda como uma boa prática, né, você fazer esse armazenamento dessa forma, e aí o ganho é mais alto, porque você vai ter o produto aí por muito mais tempo. Essa instrução, tem alguma coisa de instrução? Quais são as instruções, na verdade, que existem na embalagem do café quanto a isso, a armazenagem? Quanto à armazenagem, na embalagem ela recomenda que você que guarde em geladeira, mas que você guarde num pote fechado, sem que não permita a passagem de luz e tal. Já bem arejado, né? Já tem descrito essas informações. Exatamente. Legal. A gente estava falando sobre os contaminantes, aí lembrei agora sobre a questão das micotoxinas, né? Que é um tipo de contaminante químico, né? E a gente sabe que para o café, a que é mais considerada, até está na própria legislação agora que foi recentemente, né, 2022. Portaria 570 do MAP. Ela traz a aflatoxina A Isso. como uma das micotoxinas mais significativas e relevantes, principalmente para o café, né? As outras micotoxinas que estão listadas lá, elas não estão listadas para o café, porque eventualmente houve o seu estudo e não viu essa necessidade. E que essas micotoxinas elas têm um potencial de causar danos ao consumidor muito grande. Exatamente. Porque tem, por exemplo, eles podem causar câncer ou até outras enfermidades, levar ao óbito às pessoas. E aí, já que existe essa necessidade desse controle, desse monitoramento dessa aflatoxina A no café, como é que é feito na indústria? O que vocês fazem exatamente para vocês controlarem isso e que isso não vire um risco para o consumidor? Tá. O que a gente faz, a gente não tem um controle para a aflatoxina, a gente tem um controle do nosso processo como um todo, certo? E aí, dentro disso, obviamente, que a gente monitora periodicamente. A gente faz análise de aflatoxinas periodicamente nos nossos produtos, certo? A gente hoje atende a todas as solicitações, todas as recomendações da portaria 570. Inclusive, nós acabamos de montar um laboratório próprio para fazer análise de microscopia, né, e microbiologia, não só para microscopia só para cafés, mas microbiologia para atender também os outros produtos que nós temos na nossa unidade. Né? Mas a gente monitora, isso está dentro do nosso plano de monitoramento, de análises externas, certo? A gente faz análise de micotoxinas, obviamente a aflatoxina A, mas assim, a gente não tem um controle, até porque nós não temos histórico. Nunca tivemos uma análise que desse presença, né? Assim. Então, a gente considera o nosso processo bem seguro em relação a... Mas o seu monitoramento, ele começa, então, desde o fornecedor? Então, desde o fornecedor. Porque lá, acredito que lá no processo de colheita, nos processos de beneficiamento, né? A gente tem o maior risco, né? A gente hoje consegue, a gente tem um processo, né, de homologação de fornecedores bem estruturado. Né? Então, todo e qualquer fornecedor, para fornecer produto hoje para a gente, ele precisa passar por um processo de homologação, e aí se envolve não só a avaliação do produto em si, mas principalmente a avaliação documental, de estrutura, são feitas auditorias, né, dentro desse processo, para que a gente ateste de fato que ele é seguro e que não vai comprometer, né, a estrutura do nosso trabalho.